Pessoal, vamos continuar então agências reguladoras executivas semana 4, dia 6, parte 2. Aqui novamente que coloquei bola fora, beleza? Tá trazendo aí novamente legislação específica aí para agências, mas vamos lá. Os servidores civis em efetivo exercício na Ancine estão proibidos de firmar contrato com instituição autorizada pela agência em condição mais vantajosa que usualmente oferecida aos demais clientes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim que se a Ancine regula uma instituição que ela é autorizada por a mesma agência, que no caso é a Ancine, então essa mesma agência que é a Ancine, ela não pode firmar contrato com condição mais vantajosa que é usualmente oferecida aos demais clientes, aí que vai configurar o que? Uma parceria, vai ficar uma situação meia esquisita, uma autarquia que é uma agência reguladora, que ela está recebendo um benefício que não é estendido aos demais, que numa área que inclusive ela mesma regula, ela vai ficar comprometida aí, vai ocorrer provavelmente um conflito de interesse aí, pelo menos aí vai ficar evidente, ok? Então aqui ó, a 10871, como já falei, não cai na nossa prova, ou seja, quando cair, quando estiver estudando, novamente estou falando, estudando para a gente vai estudar, ok? Vai estudar essa lei. Não estudando, a gente vai estar nos debruçando nos demais conteúdos. Mas vamos lá. Então, além do que está previsto das proibições da 8.112, as agências reguladoras referidas no anexo 1 desta lei, as seguintes, então, aplica-se ao servidor as seguintes proibições: firmar ou manter contrato com instituição regulada em condições mais vantajosas que usualmente ofertadas aos demais clientes, para não ter causar essa estranheza, ok? Como que eu estou regulando alguém em benefício, estou recebendo um benefício distinto aí que não é estendido aos demais, então no mínimo vai ficar estranho, então está proibido por questões até mesmo de ética aí. A questão número 12 vai falar para a qualificação de uma autarquia como agência reguladora é essencial a presença do nome agência. Mentira. Para a qualificação de uma autarquia, eu vou instaurar uma lei, certo? Na esfera federal tem sido colocado sempre como agência, mas não há essa necessidade no ordenamento jurídico que ocorra essa obrigatoriedade de ter o nome de agência, ok? A exemplo da ABIN, que está falando aqui da Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN, ela não é da administração indireta, a ABIN, ela é da administração indireta, ok? Então também não é essencial. E a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, vai ser o que? Uma paraestatal. Então essa questão aí está toda errada, beleza? Questão número 13. As agências reguladoras, por atuarem na regulação do mercado, são consideradas entidades paraestatais do Sistema S? Não tem sentido. Questão errada. Questão 14. O surgimento das agências reguladoras representa uma mudança do papel do Estado. Sim, o Estado sai do Estado desenvolvimentista e passa para um Estado regulador, que deixou de ser produtor de bens e serviços e tornou-se regulador. Então essa é a regra, portanto está correto. Questão 15. Estará cumprindo suas atribuições regulamentares a agência reguladora que, além de arbitrar os conflitos entre as diversas partes envolvidas, fomentar a competitividade entre as áreas nas quais não haja monopólio natural. Duas coisas que ele está cobrando aí, então, o entendimento no caso da agência reguladora. Então, além de arbitrar conflitos entre diversas partes envolvidas, exemplo, nós temos aí partes envolvidas. Vamos pensar aí numa agência aí que tem
aí, por exemplo, puxa aqui, vamos pôr aqui, por exemplo, a Anvisa, certo? A Anvisa, ela vai fazer o que? Regulação, não só a regulação de preço, mas também a regulação de produtos, perfeito? De se o produto é nocivo ou não à saúde, por exemplo. Então, ela vai arbitrar conflitos na situação até mesmo do Estado, certo? O Estado impedindo um produto à entrada, ou até mesmo outros empresários estejam aí litigando, não litigando no sentido de judicial, ok? Mas no âmbito da Anvisa, ele está lá, entre dois, vamos supor, entre duas empresas pode o que? Conflitos, pode ocorrer conflitos de interesse entre empresa e governo, pode ocorrer conflitos de interesse. Quem vai arbitrar isso aí nesse mercado vai ser a agência responsável pelo mercado, ok? Então, como fomentar a competitividade entre as áreas nas quais não haja monopólio natural. Então, o que ele está falando aqui? Ele vai combater as falhas de mercado, de oligopólio e monopólio. Não nos casos nas quais não haja um monopólio natural. O que significa isso? Tem algumas áreas, tem alguns setores da economia que é essencial que ocorra que tenha somente uma empresa que preste aquele serviço. Porque a partir do momento que eu faz um parênteses aqui antes, o mundo ideal é uma concorrência perfeita, certo? Aquela que ela é autorregulada, aquela que não há necessidade da intervenção do governo ou de uma agência reguladora para regular o mercado. Então, o melhor dos mundos é uma agência reguladora? Não. O melhor dos mundos é uma concorrência perfeita, na qual os preços, por exemplo, são autorregulados. Então, vamos supor o preço aí de um determinado bem que você compre sempre, ele aumenta 4, 5 vezes aí num determinado estabelecimento. Você vai deixar de comprar nesse estabelecimento, vai comprar no estabelecimento ao lado. Quando você está fazendo isso, você está o que? Regulando o preço, dizendo, ó, esse preço aqui ele está acima do ideal, acima do valor justo, então eu não vou comprar. Então vai obrigar aí, então o vendedor a fazer o que? Diminuir esse preço a padrões aceitáveis do mercado, perfeito? Então isso é um ponto. Qual outro ponto? Agora, o monopólio natural, que vai ocorrer com o monopólio natural? Se eu tiver, então o mundo ideal, não sendo um monopólio natural, o mundo ideal é que tenha várias o quê? Empresas. Mas no monopólio natural, significa que se eu tiver mais do que uma empresa, vou trazer prejuízo para a sociedade, certo? Como assim? Vamos pôr como exemplo em Brasília aí a SEB, certo? É a empresa de fornecimento de energia elétrica. A empresa de fornecimento de energia elétrica, se eu tivesse duas empresas, era o problema que ia trazer prejuízo para a administração. Como? Para a administração não, para a sociedade. Então veja o seguinte, ó. Eu tenho vários postes de energia aí da SEB, perfeito? E passa lá energia por ele, lá tal, até chegar lá na sua humilde residência. Então até chegar na sua casa ali, vai ter aí postes da SEB, perfeito? Agora vai acontecer o seguinte, vai entrar uma empresa chamada Copel, certo? Que é uma empresa de energia elétrica lá do Paraná. Agora ele não vai poder utilizar as mesmas instalações, ele vai ter que fazer o que? Em paralelo aqui uma outra estrutura. Só que a minha pergunta é essa estrutura aqui é barata ou é cara? É cara, certo? Então
essa estrutura aqui primeiro é cara e obviamente essa daqui vai ser cara também. Agora vai acontecer o que? Vai ter o que? Uma concorrência entre os dois. Então você, consumidor, vai poder optar entre aí a Copel e a SEB, perfeito? Mas agora vai acontecer o que? Para eu diluir custos, certo? Agora eu vou ter o que? Menos consumidores. Tendo menos consumidores, a tendência é ocorrer o que? Com o valor para diluição do custo, aumentar o valor. Então nesse caso é o que? É um monopólio natural, em que o ideal é ter apenas uma empresa aí atendendo aos consumidores. Então essa é a ideia, então a questão está correta. Questão 16. A atividade regulatória do Estado é voltada à defesa do interesse público. Perfeito? Atividade regulatória, esse atende ao interesse público. Ok. De modo a prevenir e corrigir falhas de mercado. Corrige e previne falhas de mercado? Sim. Falha de mercado, simetria de informação. Que mais? Oligopólios, monopólios. Perfeito? E atuar no domínio econômico. Também atua, ainda que em grau menor, no domínio econômico. Perfeito? De forma indireta por meio das agências reguladoras. Então a agência reguladora pode, por exemplo, intervir no domínio econômico. A Anvisa pode regular preço, pode trazer um limite, um determinado preço, tabelar um valor para um determinado remédio. Pode, quando está fazendo isso, está atuando no domínio econômico. Então a questão está correta. Questão 17. Quanto à natureza jurídica, as agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, porque desempenham atividades típicas de Estado, fiscalização, regulação. Então, está correta a questão. 18. As atribuições das agências reguladoras incluem a formulação das políticas para o setor regulado. Quem faz a formulação é a administração indireta ou a direta? É a administração direta, é o Ministério e não a agência reguladora. A agência reguladora vai ser o que? A administração indireta. E quem faz a formulação é a administração pública, o que? Direta. Perfeito? Então a agência reguladora, ela não vai formular, ela vai fazer o que? A implementação ou barra a execução, perfeito? Mas não a formulação. Questão 19. A criação do modelo regulador no Brasil abrangeu não somente o processo de quebra do monopólio de certas atividades. Então, essa ideia da regulação é quebra de monopólio, perfeito? Mas também a busca da melhor eficiência e modernização da administração pública, correto? Correto. Teve ali um movimento do PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, com Luiz Carlos Bresser Pereira, no qual ele reformula, eles enxugam a máquina pública para trazer o que? Traz também a emenda constitucional, a 1998, a chamada reforma administrativa, para transformar o Estado mais eficiente, trazendo modernização para a administração pública aí, de forma que ela seja mais flexível, ela seja mais gerencial, para que ela consiga acompanhar o mercado. Porque se ela não conseguisse, exemplo, a Anvisa não conseguisse acompanhar o mercado, poderia trazer graves riscos à saúde pública, perfeito? Então está correto. Então não somente aí o processo de quebra de monopólio, mas também trouxe aí uma melhoria na eficiência e na modernização. Questão derradeira aí desses slides aí. A competência da ANS, Agência Nacional de Saúde, de zelar pelo cumprimento de normas atinentes ao funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde, torna essa agência solidariamente responsável por danos que essas operadoras causem em decorrência da atuação em desconformidade com as normas registradas pela ANS. O que está me dizendo aqui é um absurdo, está dizendo assim que a agência ANS, ela trouxe uma norma
e a empresa descumpriu esta norma e agora a agência vai responder solidariamente. Não tem nem sentido, então a questão está incorreta, ok? Quem vai responder vai ser a empresa que fez a besteira. Questão então errada, então assim nós terminamos mais uma bateria e vamos para a última. Um abraço e com